Minha mãe já dizia: você não é todo mundo. Ela estava certa. Olá, meu nome é Lucas Moraes, sou professor de História e estou aqui começando esse projeto no meu canal para falarmos sobre esta matéria tão maravilhosa e de como nós podemos usá-la no dia a dia. Mas antes de começar todo o meu canal falando sobre um ponto específico da história ou falando de algumas partes capciosas da história que todo mundo gosta, discussões políticas e tudo mais, tudo aquilo que está dentro das tendências dentro desse assunto na internet, eu gostaria de falar disso mesmo, tendências, de como as tendências têm destruído o nosso presente. E aí talvez você possa me perguntar: nossa, mas é um canal de história e você vai falar sobre o presente? E eu gostaria de falar realmente sobre o presente porque é aonde nós estamos encontrando o problema. É quando você ignora o passado que o presente apresenta consequências que são quase que irreversíveis. Mas o meu canal aqui estaria aberto para conversar com vocês. Então, solta aí a vinheta e aí nós vamos começar o assunto. Bom, nós estudamos história e nós vamos sempre observar ao decorrer dela que o ser humano ele é um ser que não consegue estar sozinho. Por mais que em alguns momentos ele se isole ou deixe mesmo de se comunicar com os outros que estão à sua volta, é quase impossível que esses seres que chegaram a um nível questionável de inteligência nos dias de hoje não consigam realmente ignorar o fato de que exista diversas pessoas. Eles podem ser até mesmo o mais antissocial. A necessidade de contato humano ainda é algo que pega muito no ser humano. E então chegamos à era digital, à era da informação, ou seja lá como você gostaria de ser chamado, que é essa parte das redes sociais, de todo o contato que nós temos com o mundo. Eu estou aqui no Brasil e consigo conversar com alguém no Japão, ou até mesmo na área mais remota que impossível de se conversar, mas se alguém lá tiver sinal de internet, você consegue já conversar com essa pessoa todos os dias ainda. E caso você não consiga falar o mesmo idioma, você tem plataformas aí que podem traduzir aquilo que você fala para o idioma daquela pessoa, assim como podem traduzir também as coisas que essa pessoa vai te enviar pela rede social. E aí eu gostaria de dizer, o que o ser humano mais gosta de fazer para ser aceito? Ele gosta de ir conforme o que a tendência do momento esteja pedindo. A famosa moda, modinha. Porém, na internet nós chamamos de trending topics. É aqueles tópicos que normalmente mostra o que está em alta na internet. E essa em alta faz com que muitos dos produtores de conteúdo para poder produzir ali e ver se angaria alguma plateia. Vamos ver aí na internet que existem canais que explodem em quantidades de inscritos, também em quantidade de curtidas e também em quantidade de conteúdo, muitas vezes sem qualidade, e aqueles que possuem qualidade e um trabalho árduo demoram mais para crescer. No entanto, se você for fazer uma grande percepção, aqueles que demoram mais para crescer são exatamente aqueles que não estão seguindo a tendência. Diversos cursos de rede social, social media e outras coisas, outras áreas correlacionadas, sempre nos ensinam a buscar aquilo que está em alta na internet. Até porque o seu conteúdo pode viralizar, mas não quer dizer que o seu conteúdo tenha aquela qualidade necessária ou irá gerar algum tipo de inspiração intelectual na pessoa. Talvez você esteja aí pensando, mas eu faço conteúdo sobre estoicismo. Isso leva as pessoas a uma área intelectual grande ou melhores de vida. Mas nem sempre será assim. A história, normalmente, nos ensina que ao decorrer das épocas, não era porque uma ideia estava popular que você basicamente estava seguindo o que é correto.
Por exemplo, nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial pessoas seguiam uma ideologia, que eu já não vou falar aqui no meu canal por enquanto, para não quebrar o engajamento do vídeo. Essas pessoas estavam seguindo, acreditando que era a melhor ideologia. E existem pessoas até hoje que seguem ideologias como o socialismo e o comunismo, acreditando que essas ideias nunca mataram ninguém, apenas o capitalismo opressor. E com isso, eu gostaria de deixar aqui o meu adendo nesse canal, porque a minha motivação de estudar história é de perceber que o presente ele está se tornando um pouco rotativo, um pouco perigoso, um pouco tanto descartável. As pessoas gostam de estar dentro dos ciclos. A famosa fala Maria vai com as outras, ou aquela que a mamãe sempre gostava de dizer: você não é todo mundo, então você não tem que fazer o que todo mundo faz. No entanto, essa regra na internet é quase que inexistente, porque para você estar dentro de todas as áreas ali, conseguindo conquistar o máximo de inscritos possível, você acaba angariando aí uma forma de fazer conteúdo que nem sempre vai manter a sua postura ou a sua dignidade. Ou quem não se lembra na época que, principalmente na plataforma de vídeos curtos, o TikTok, muitas pessoas estavam fazendo os famosos NPCs. Pessoas que estavam ali simplesmente fazendo sons repetitivos, fazendo gemidos muitas vezes, ou até mesmo se vestindo de forma inapropriada para poder conseguir angariar alguma porcentagem, alguns inscritos, ganhar dinheiro. E pasmem, tinha muita gente ganhando dinheiro, sim. Ultimamente, quando nós vamos ver que muitas pessoas do sexo feminino e também do masculino estão migrando para plataformas de conteúdo adulto para poder angariar aí um dinheirinho a mais na carteira. Fora as pessoas que vêm aqui na internet e oferecem cursos com pessoas que acreditam que elas podem fazer o que todo mundo faz, mas aí a realidade, meu amigo, é diferente da fantasia. Algumas pessoas acreditam que pode fazer tudo apenas ficando lá de perna para o alto e olhando os possíveis resultados caírem na sua conta, quando não é dessa forma. E muita gente pode comprovar isso. No entanto, o brasileiro médio, ele acaba chamando tudo isso de golpe, mas ele não busca a compreensão do que está no passado, não busca a compreensão nem mesmo da sua realidade, porque o que acontece com o ser humano na atualidade é realmente vender a sua identidade. Mas por que as pessoas vendem sua identidade? Exatamente porque elas ignoram aquilo que a formou, aquilo que a garante, aquilo que mantém ela no seu lugar. Ah, você está aqui então no canal falando de pautas identitárias? Não, esse vídeo não é sobre isso e aqui eu não sou um cara que vou ficar promovendo pautas identitárias. Bom, se você acha que eu estou fazendo isso, muito obrigado, dá um curtizinho aí ou um dislike, sei lá, pode passar para outro vídeo. No entanto, a identidade do ser humano passa a ser perdida a cada dia ou ser questionada a cada dia porque ele esquece o passado. E o passado, quando ele não é esquecido, ele simplesmente é transformado para favorecer a atualidade. Tudo para que esteja dentro das tendências, né? Alguns canais sérios de história aqui na internet, eu estava observando, porque eu sigo alguns deles, estavam sofrendo hates porque foi falado um fato histórico e basicamente estavam dizendo que só porque naquela época era assim, nós temos que ser preconceituosos nesse tempo. Não, galera. E esse é um grande erro que muitas pessoas cometem ao estudar história, porque assim como Mark Bloch, nesse livro, O Apologia da História, o ofício do historiador, leitura obrigatória para quase todo mundo que vai estudar história, né? Caso você seja alguém sincero nos seus estudos, não fique lendo somente uma foice e um martelo,
você basicamente vai conseguir aí compreender que, como Bloch diz nesse livro, há um grande problema com aqueles historiadores que determinam o passado pelo que nós temos hoje. E aí muitas pessoas hoje gostam de querer justificar. Nós vamos ver que para poder favorecer as ideias do tempo presente, nós vemos que a biologia mudou a seu pensamento, nós vemos que a própria história mudou, a sociologia, que é questionável se ela tenha mudado, porque a sociologia eu acho que foi o primeiro grande caos que começou tudo isso, mas nós vamos perceber que essa falta de entendimento do passado, querendo que ele sempre converse com o presente de forma que todos eles possam dar a mão, realmente é uma fantasia que, cara, de verdade, é bem pior do que qualquer outra coisa. E olha, cara, que quando eu penso no que possa ter de pior nesse sentido, só vem a todo o estrago que nós vemos aí na sociedade. Talvez aqui no meu vídeo você vai estar conseguindo visualizar aí pessoas que estão descaracterizando sua identidade apenas para poder favorecer aí o seu pensamento ou fazer parte de um grupo. Existem pessoas que elas não pensam realmente do jeito que pensam hoje, mas se elas não pensam dessa maneira, elas acabam sendo rechaçadas. Às vezes podem perder empregos, ou até mesmo aí pode, em caso de algumas empresas, pode perder uma boa parte da sua verba. Ou pode ser que ela aderindo a essas coisas, ela perca bastante verba, assim como tem muitas empresas já saindo disso, e eu quero falar disso em um outro. Mas qual que é a minha ideia principal aqui nesse vídeo? Eu falei, enchi linguiça e não trouxe para você ainda a ideia principal desse vídeo. A ideia principal dele aqui é que a tendência a viver conforme o que a patotinha ali quer que você viva é algo que vai descaracterizar você, é algo que vai tirar você do caminho que normalmente você pretende traçar, que só vai dar certo se você for você ali nesse processo. Não quer dizer que você não vai ter que mudar nada na sua personalidade, não vai ter que mudar nada na sua forma de pensar. Não estou querendo dizer isso, você vai ter que mudar algumas coisas em você. Mas se você não souber o que aconteceu no seu passado, o que aconteceu antes desse momento que você precisa chegar, você entender o que realmente aconteceu, vai te ajudar você alcançar o seu objetivo. Quer dizer que eu vou ter que ficar estudando os egípcios lá no tempo que eles montaram as pirâmides? Não estou querendo dizer isso, mas pode ser que alguma coisa ali traga para você um entendimento de tipo, olha, aquilo dali deu certo e eu posso fazer o mesmo hoje. Ou talvez você fala, cara, o que eu estou tentando fazer para chegar ali está errado. Agora talvez não seja uma boa eu fazer exatamente por esse caminho. Você entende o que eu quero dizer? Talvez para algumas pessoas o que eu estou falando aqui esteja desconectado da realidade do que eu me propus fazer de primeiro instante aqui nesse vídeo, ok? No entanto, o que nós temos que compreender é que a história ela possui diversas situações, ela possui diversos problemas. Nós temos as coisas maravilhosas que aconteceram na história, mas nós temos as coisas ruins que aconteceram na história, e nós temos que entender que as coisas ruins se sobressaem sobre as coisas boas, e que o mundo não é esse conto de fada que muitas pessoas da área tentam fazer as pessoas acreditarem dia após dia, tá? Bom, eu gostaria de fazer esse vídeo mais para ter essa chamada, mais para você compreender o que eu estou falando aqui neste momento, porque a história ela é algo que não tem como você ignorar. A história faz parte da realidade.
E a realidade, quando ignorada, traz consequências que são difíceis de mensurar, é difíceis também da gente conviver com tais consequências. Isso em diversas áreas, porque mesmo a história vai englobar diversas áreas: a economia, a política, a religião e seja o que for mais que a sociedade possua, a história estará aqui para explicar. Ela não é somente uma matéria que você estudou na escola e talvez você se perguntava todos os dias: por que eu vou aprender isso e o que ela vai me ajudar no meu trabalho do cotidiano se eu quero ser uma outra coisa que não tem nada a ver com a área? E eu vou dizer para você, ela não era para você aprender a como trabalhar durante o dia. Talvez você possa pegar um pouco disso ali naquela partezinha que fala da criação da CLT e tal, enfim. Porém, o que eu tô querendo chegar aqui com vocês a um ponto é que a história está aqui para fazer com que nós entendamos a que ponto chegamos e como nós podemos corrigir, ou que caminhos não devemos seguir. Tendo mais isso em vista, eu te convido a se inscrever no meu canal, a curtir e a compartilhar esse vídeo se você acredita que alguma mensagem do que eu falei aqui faça sentido para você. E eu vou pedir encarecidamente que você possa aí deixar um comentário do que você acredita, do que você pensa, do que você acha. Se você acredita que exista alguma conexão de tudo isso que eu falei para você. E vamos lá, eu conto muito com a sua ajuda. Obrigado, professor Lucas Moraes, aqui deixando